Você realmente sabe operar pullback? Provavelmente sim, mas não tem os resultados que espera, não é isso? Então esse vídeo aqui é para você. Eu quero subir o nível de ensinamento aqui dentro do YouTube, para você subir de patamar e começar a ter resultados verdadeiros aqui no mercado. Ó, um exemplo prático aqui de pullback, para quem curte, ó, aqui uma zoninha muito top de verdade, fez um rompimento interessante. A gente vai discutir muito bem aqui todos os pontos necessários para você analisar. Muitas vezes não sabe encontrar os filtros, os pontos corretos de entrada, quando não entrar, quando entrar. É exatamente nessa aula que eu vou estar te passando aqui, ó. O que você vai aprender aqui comigo hoje? O que é o pullback? Conceitualmente, o que ninguém te conta, eu vou estar te ensinando aqui. Por isso que eu te falei, eu quero subir o nível. Eu quero que você saia desse conteúdo já operando, já colocando a mão na prática, assistindo esse conteúdo e colocando exatamente o que eu vou estar te ensinando aqui. Provavelmente você vai começar já a ter resultados bem legais aqui dentro do mercado. Aqui você vai entender a tendência natural do pullback após o rompimento. 4 padrões de entradas para entrar no pullback. Então, quando entrar e quando não entrar. Tanto 4 padrões de entradas para entrar, quanto 4 regras para você não entrar quando acontecer elas. Ou seja, vou te dar todo mastigado para você passar de patamar. E também pontos ouros, pontos chaves, que aí é só para os guerreiros, para as guerreiras que continuarem assistindo esse vídeo aqui até o final, porque é ali onde eu revelo as condições especiais que eu só conto para alunos meus. Um compromisso que eu quero te contar: toda segunda-feira às 8h07, toda segunda-feira eu me comprometi até o final do ano a trazer um conteúdo de nível mentoria, de nível que coloca dinheiro dentro do seu bolso, literalmente coloca dinheiro dentro do seu bolso. É uma forma de agradecimento por tudo que vem acontecendo comigo aqui. Toda segunda-feira às 8h07, tá aqui, ó, 8h07. Entra dentro desse canal, se inscreve. Por isso que você tem que se inscrever aqui dentro, para você poder acompanhar e sempre pegar um conteúdo desse nível. Antes de entrar aqui no conteúdo, eu até anotei aqui no meu script, é para te dizer que esse conteúdo aqui é uma continuação de pontos que eu acabei falando nesse conteúdo aqui de leitura de vela para a retração de M5. Então aqui eu falei alguns conceitos de pullback, mas hoje eu vou estar complementando. Então, um ponto que eu quero te falar: se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo para você assistir após essa aula, porque é um complemento que vai te ajudar bastante a operar. Quando você não operar retração, você pode operar na mesma zona um pullback, que é a aula de hoje. Então, o que é o pullback para quem ainda não sabe? Então, eu vou falar de forma bem simples, bem didática para você aprender. O pullback é depois que uma zona é rompida, ou seja, aqui temos uma zona de suporte e resistência. Se você não sabe sobre suporte e resistência, aqui embaixo eu vou deixar um vídeo sobre marcações, como você faz as marcações da melhor forma possível, beleza? Aqui embaixo na descrição. Então não perde, após esse conteúdo, são super aulas para você sempre se aprofundar. Ocasionando esse rompimento, o preço tende a vir buscar as ordens que ficaram faltando. Ou seja, Edson, todas as vezes que o preço é rompido e ele rompe uma zona de suporte ou de resistência, a tendência é que ele volte para recuperar as ordens que ficam posicionadas aqui. Então ele tende a tocar nessa posição e depois continuar o movimento que ele vinha. Ou seja, se ele rompeu para baixo, ele tende a buscar uma zona que rompeu e depois continuar esse movimento. Então, de forma bem simplória, uma zona de pullback é toda vez que ele rompe uma zona e o primeiro toque ele vem buscar essa zona rompida acontece, podendo ser a primeira vela logo após, ou seja, ele rompeu e logo em seguida já veio tocar, é o pullback, ou possa ser daqui a não sei quanto tempo vir buscar essa zona aqui. Ainda continua sendo uma zona de pullback. Então a tendência é que ele toca aqui e pega. Então eu vou mostrar vários cenários, tanto de primeira vela que rompe e cenários que rompem depois de um bom tempo. Então vamos aqui para o gráfico para a gente identificar aqui de forma mais clara, né? Essas ondas, essas análises. Foi aqui uma zoninha que eu tinha acabado de falar no começo desse conteúdo. Ó. Temos aqui uma zona de pullback, ó, uma zona que tinha zona de suporte aqui nessa zona, bem simples, ó, bem simples aqui. Deixa eu tirar essas linhas aqui. Pronto, tem uma zona de suportezinho aqui, onde o preço rompeu essa zona e veio buscar ela aqui.
você percebe que ela veio buscar não na primeira vela, ou seja, ela rompeu nesta vela e aí poderia vir buscar já nessa segunda vela aqui, nessa velinha aqui, mas só que ela veio na segunda vela. Então isso é pullback, porque pullback é o primeiro toque depois que rompe. Então a gente vai falar de gatilhos de entrada, quando não entrar, quando entrar, quais são os melhores cenários, a gente vai falar dentro dessa aula aqui, mas eu preciso te dar essa contextualização. É a mesma coisa como um suporte, como numa resistência. Rompeu para cima, primeiro toque, pullback, continuação de alta. Por quê? O preço tende a, depois que ele rompe uma zona, ele continuar nesse fluxo. Mas para isso, ele vai lá, busca as ordens que estão faltando e depois faz essa continuação. Esse é o movimento natural que o preço tende a fazer. Em alguns cenários, ele poderia fazer exatamente isso aqui, ó, ele romper e depois voltar para a zona. Então, o pullback não acontecer e ser o falso rompimento. Mas isso aqui é um assunto para uma outra aula. Nenhuma zona, nenhuma região segura o preço para sempre. Ou seja, a algum momento esse preço vai ser rompido, principalmente em zonas laterais. Ó. O preço está aqui lateral, a algum momento essa zona aqui vai romper. E quando ela romper, vai ocasionar o nosso pullbackzinho aqui de zona, para essa continuação de baixa. Por quê? Porque o preço tende a segurar aquela zona por um determinado período. É a mesma sensação de que você tem uma parede, imagine que você tem uma parede e você vai ficar batendo nessa parede. Algum momento essa batida vai ser tão forte que ela vai ser rompida, vai ser quebrada. Então, nesse momento que ela quebra, então ela vai romper aquela região e depois vai vir tocar para continuar essa tendência. É exatamente essa é a analogia que o preço tende a fazer. Vai testar, nenhuma zona é para sempre, mas em algum momento ela vai romper. Você já se perguntou por que rompe a zona? Porque rompe a zona é devido o preço sempre buscar alvos, novos alvos. Então, no momento que ele rompe essa zoninha aqui, ó, no momento que ele rompeu essa zoninha aqui, ele tem um alvo aqui embaixo para vir buscar. Ele sempre vai fazer isso, sempre. O preço sempre trabalha buscando alvos. Por isso que ele se movimenta assim, ó, em V, porque ele vai buscando topos e fundos. Isso aqui é um novo alvo para ele vir buscar e ele vai criando novos alvos e assim sucessivamente. Esse é o movimento tradicional do preço. Olha, por exemplo, aqui, ó, esse exemplo. Então, a zona estava lateral aqui. Algum momento ela vai romper. Não vai testar para sempre. E ela vai te dar indícios que vai romper. Olha, aqui a gente pode ver vários indícios que a tendência, que a zona de suporte vai romper. Ó. A gente vê que já vem afunilando aqui, já vem fazendo topos menores que o anterior, sempre fazendo um topo menor que o anterior. Então, em algum momento isso ia acontecer. Então, isso aqui ele aconteceu, fez pullback aqui de reversão. O que significa isso, Edson? Significa que ele fez um pullback onde ele tocou e foi para a próxima vela. Esse é assunto para outro conteúdo, tem pullback de retração, pullback de reversão. Aqui é um conteúdo, a gente vai falando sobre o conceito do pullback, a gente vai falando mais como é o gatilho de entrada, quando entrar, como não entrar. Mas nesse exato exemplo aqui, ó, isso aqui foi um exemplo de pullback de reversão, onde ele tocou na zona e a próxima vela daria vitória. Então ele pode operar retração ou reversão, depende muito dos gatilhos de entrada que você definiu para você. Então aqui ele fez o que? Rompeu, buscou e aí ele vem buscar novas zonas. Então provavelmente porque ele parou aqui, ó, eu nem analisei ainda, mas provavelmente lá atrás tem alguma zona aqui. Vou até ajustar aqui, ó, para a gente marcar. Vou marcar essa linha aqui horizontal. Provavelmente tem alguma zona aqui lá atrás. Eu não sei se vai ter aqui, ó. Pronto, tem aqui, ó. Aqui, ó. Uma zona aqui atrás. O preço não vai buscar, não trabalha do nada, não. Ele sempre se movimenta com alvos. Então aqui foi um alvo que ele veio buscar, ó. Aqui atrás era uma zona de suporte bastante respeitada. E foi exatamente onde ele foi. Rompeu a zona, fez o pullback e veio buscar o alvo. Fez o pullback, buscou o alvo, segurou no alvo, depois estourou para outra direção. É assim que o preço sempre vai estar funcionando. Qual a tendência natural do preço após o rompimento? A tendência natural do preço é de ele continuar no fluxo do movimento, ou seja, se ele rompeu para cima, a tendência é que ele continue na tendência de alta. Se ele rompeu um suporte, a tendência é que ele continue numa tendência de baixa. Sempre assim, pullback, sempre ele está operando a favor do rompimento, ou seja, operando fluxo. Então aqui é um cenário que
ele rompe, ou seja, a vela de rompimento fez um rompimento interessante. A gente vai falar mais detalhes sobre esse tipo de rompimento, todos os gatilhos, tudo isso aqui a gente vai falar durante essa aula. Por isso que é um nível de patamar diferenciado, porque como eu te falei, velho, esse aqui é um conteúdo que eu realmente quero agregar, eu realmente quero transformar você. Quantas mensagens eu recebo de pessoas que estão focadas em sala de sinal, estão focadas em receber só o conteúdo da entrada. Faz a entrada e não sabe nem o motivo do porquê está entrando. Eu quero mudar essa vibe, eu quero mudar esse pensamento. Eu quero transformar você em uma pessoa autônoma, que não depende de ninguém, não depende de Edson, não depende de ninguém. Vai saber exatamente o que vai fazer diante do gráfico. É esse o meu objetivo quando eu criei esse canal aqui. Esse trabalho de criar conteúdo foi com este foco, de transformar uma pessoa comum, parar de jogar a responsabilidade de outras pessoas, ou seja, participar de sala de sinal e começar a fazer você própria, porque eu quero transformar a sua vida, eu quero que você evolua e você precisa disso, você consegue fazer isso, porque eu vou te dar as ferramentas, a minha parte eu vou fazer, 1000% de dedicação para você estar crescendo. É só acompanhar aqui o canal, como eu falei, toda segunda-feira acompanha essa parada, mas depende de você subir o nível também, de se dedicar para evoluir aqui no mercado, beleza? E é esse que foi o intuito de criar esse canal. Gratidão, tenho muita gratidão por tudo que vem acontecendo na minha vida depois que eu comecei a agregar valor na sua vida, na vida de muita gente, como eu recebo muitas mensagens, tanto no Instagram, que é esse que vai aparecer aqui, como também lá aqui no YouTube, de diversas mensagens que eu respondo todo santo dia. Então, dentro do pullback, você pode operar, tem duas formas de operar. Essa daqui, onde você vai romper a zona, obviamente que tem que ter as regras específicas que a gente vai aprender aqui durante a aula, mas rompeu a zona, veio buscar a nossa entrada, a gente entraria aqui para a continuação dessa vela, ou quando ele rompe e não tocou de primeira, mas veio aqui depois e tocou novamente e também dando vitória, dependendo da forma que entra. Então tudo depende da forma que ela chegar, tudo depende dos filtros, das informações que você vai aprender aqui dentro para você executar a sua operação da melhor forma. Então muitas vezes você acaba levando loss porque você não detecta ou não padroniza as suas entradas da forma que deveria ser. Então você tem que estar preparado de, eu só opero assim, ou não, eu opero assim e assim, mas os gatilhos, as regras para entrar assim são essas, as regras para entrar desse jeito são essas. Você tem que ter isso muito, mas muito bem definido. Aí a pergunta daqui: quando operar pullback? Operar pullback sempre a favor do rompimento. Ou seja, eu dou preferência em operar pullback em gráficos que estão em tendências. Ou seja, está numa tendência formada, está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, para continuar essa movimentação. Eu não gosto muito de operar pullback em zonas que estão assim. Prefiro pegar rompimentos interessantes, rompimentos que acabam sendo a favor da tendência, porque eu vou estar operando sempre a favor dela. Então, aqui nesse movimento, quando tiver assim lateralizado aqui, não curto tanto. Nesse cenário específico, até ficava interessante, porque vinha numa tendência de baixa aqui, ele começou a lateralizar e começou a fazer topos menores que o outro, dando indício de uma tendência. Ele não estava literalmente lateral, ele estava basicamente se formando uma estruturazinha de baixa, rompeu, daria assim para pegar para o back se chegasse nos filtros, nas regras bem estabelecidas que eu vou estar te contando no decorrer dessa aula. Então, se você não tem conta nessa corretora, então essa corretora aqui eu utilizo bastante, são duas corretoras que eu utilizo, tanto a Cotex como a Pocket Option. Então são essas duas corretoras que eu utilizo no meu dia a dia. Então aqui embaixo vai ter link de cadastro, bônus, se tiver aqui vai ter todas as informações aqui embaixo. Sempre dá uma olhadinha aqui na descrição, porque eu estou sempre atualizando esses bônus. Agora vamos começar as 4 regras, 4 gatilhos, 4 pontos que você tem que entender antes de fazer a sua entrada. Então são 4 regras que tem sempre vai ter que ocorrer na sua entrada para pullback. Depois de passar por isso aqui, a gente vai para 4 regras que você não pode entrar no pullback. O primeiro e um dos mais importantes é você saber lidar, saber identificar um ótimo rompimento de zona. Entenda o seguinte: o rompimento é
um dos maiores e mais decisivos pontos numa entrada para pullback. Porque é a informação que você vai ter naquele instante de tempo se a zona foi muito fácil de ser rompida, se teve dificuldade de ser rompida, ou seja, o fluxo que você quer entrar está sendo muito bom para a sua operação. Então, o rompimento, no mínimo, você tem que procurar uma zona onde esse rompimento aqui dessa vela aqui, ó, entre 40 a 70% foi um rompimento interessante. Não pode ser um rompimento de 90%, mas um rompimento entre 40 a 70% é muito top. O que significa isso, Edson? Significa o seguinte, que aqui, se ele romper assim, ó, aqui é 50%, ó, fez um rompimento interessante. Massa, muito bom. Se ele fizer assim, muito top. Aqui é um rompimento de mais ou menos 60%, né? 60% para cima, 40% para baixo. Assim também. Agora, se ele fizer um rompimento assim, ó, já não é tão interessante. Um rompimento de 70% a 80% aqui já não é interessante. Por quê? Porque se a próxima vela vir buscar, ela também vai ter que ser uma esticada muito grande. Então, normalmente, quando isso acontece, a probabilidade de ele fazer isso aqui, ó, é maior. Ou seja, de te dar um rompimento, de voltar para a zona é maior. Então, espere aqui que este rompimento desta vela que você está operando seja assim, interessante. E um cenário de rompimento que não é interessante é, por exemplo, esse que eu acabei de falar, de que ele fez 70% acima de 70%, ou também aqui abaixo, assim, ó, onde ele rompeu muito pouco, fez um rompimento de 20% a 30%, porque a probabilidade também de que foi apenas um último candle de M1 que rompeu, se você opera M5, caso são 5 velas de M1, provavelmente isso aqui, quando acontece esse cenário, é o cenário que só foi uma única vela de M1 que rompeu aquela zona. Então a probabilidade dele bater aqui e descer aqui, ó, fazer assim, é muito alta, porque aquela zona ainda não foi totalmente rompida. Muitas vezes o pavio que a gente marca aqui assim, ó, é uma zona. Então, zona de suporte e resistência são zonas. O bom do rompimento ser interessante porque ele confirma esse rompimento. Como eu falei, zonas. Então, zonas quer dizer que tem ordens posicionadas nesse bloco aqui todo. Então, quando ele rompe com pouco rompimento, isso é a probabilidade maior dele voltar para a zona e executar as ordens aqui, ainda ter força suficiente para empurrar o preço para baixo. Nesse cenário, o bom do rompimento é entre 40% e 70%, rompimento muito bom para você fazer a sua entrada. Continuando, o segundo ponto é se a vela realmente ela é de força. Uma coisa é rompimento interessante, porém pode ser um rompimento assim, ó. Imagina que aqui você tem uma zona aqui de suporte e ele rompeu assim, fez um rompimento de 50%, só que ele veio e deixou um pavio aqui muito grande assim, ó, deixou um pavio assim. O que isso significa? Que a probabilidade é de que você toque nessa zona e suba. Se você assistiu minha aula de leitura de vela, que eu vou deixar aqui na descrição, eu explico com muitos detalhes o que representa esse pavio. Esse pavio aqui, se você analisar, é um candle verde da outra cor, é um candle da outra cor, ou seja, se tem um candle vermelho que deixou um pavio embaixo, isso aqui é representado por um candle verde. Então, se você une esse candle com esse candle aqui, você vai ver que é uma força muito alta. Então, a probabilidade de que termine o tempo aqui, ele continue subindo aqui é muito maior. Então, mesmo que o rompimento for interessante, acima de 50% o corpo, mas ele deixa um pavio bastante grande, que isso pode provocar basicamente força, nesse caso aqui compradora, empurrando o preço para cima e fazendo você levar longe. É isso aqui, detalhes fazem a diferença de você subir de patamar. Esse aqui é onde muitos acabam pecando, não identificando se aquela zona que você fez a marcação é realmente boa para você operar pullback. Então você tem que saber fazer essa marcação. Aqui embaixo eu vou deixar um vídeo, como eu já falei no começo dessa aula, sobre marcação. Mas o que você tem que observar? Se a sua marcação, a zona, anteriormente, não precisa ser perto não. Se lá atrás, na zona do gráfico, ele foi respeitado, vinha deixando o pavio nessa zona, anteriormente, aqui atrás, ele vinha respeitando essa zona que você marcou, e se quando está chegando aqui, o preço também deixou o pavio nessa zona, isso mostra briga, isso mostra que ali tem ordens, isso é muito bom. E quando o preço rompe assim, é uma forma de te contar que, pô, mesmo com ordens ali, mesmo que
a vela anterior deixou para ver tocando na zona, ele teve força compradora, nesse exemplo, para romper a zona, e o próximo toque aqui tende a respeitar, porque vai ser as ordens restantes que eu acabei de comentar no início dessa aula. Então a probabilidade de tocar aqui e subir é muito alta. Então analise a questão da zona. Veja se a zona que você está escolhendo, a sua linha de marcação, ela está sendo respeitada anteriormente. É uma zona que tem interesse de briga, tem briga naquele ponto. E aí, analisando o rompimento, analisando a vela de força, analisando a zona, isso já são pontos que aumentam demais a sua assertividade quando entrar na operação. Mas antes disso, eu te peço, como eu te falei, quero subir o nível do canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, porque assim é a única forma de me manter motivado para trazer esse conteúdo para você, como também é uma forma de o conteúdo ser disparado para mais pessoas e conhecer esse canal aqui, que eu me dedico muito para transformar um pouquinho, nem que seja um pouco, a sua vida aqui dentro do mercado. Então deixa aquele na moral, deixa aquele like, porque ajuda demais esse conteúdo ser compartilhado perante a rede aqui. Então, quando entrar no pullback, qual é a melhor forma de entrar no pullback, Edson? É logo depois que rompe ou depois de um tempão para romper? Eu dou preferência, Edson dá preferência no operacional de pullback. Escute muito bem agora. No operacional de pullback, eu dou preferência no cenário 1 aqui, onde ele rompe com um rompimento interessante e já vem buscar na minha zona. Esse é um cenário muito bom para eu estar entrando para pullback. Edson, você entra aqui? Provavelmente eu entro, porém não com foco total no operacional de pullback, e sim com foco em outros operacionais, linha de tendência, mais pullback, FIBO, outros operacionais influenciando aquela entrada. Mas para pullback especificamente, eu dou preferência a esse tipo de entrada, que é aquele que ele rompe e a outra vela já em seguida já toca na zona e continua. É esse que eu dou preferência. Agora vamos para os principais casos que fazem você normalmente levar loja aqui dentro do pullback. Quando não entrar no pullback, então vou te contar aqui 4 cenários, 4 pontos que não pode ter no seu pullback. Não pode, literalmente não pode ter. O primeiro deles aqui é o movimento errado, Edson. Como assim o movimento errado, Edson? Até fiz a figurinha aqui para facilitar o seu entendimento. Imagina que ele fez o rompimento perfeito, tá tudo certinho, zona legal, rompimento legal, tudo perfeito, tudo do jeito que você só está esperando o toque para pullback. Um dos fatos que fazem você mais levar loja é a forma que a vela vem tocar para o pullback. Então, somente se eu só entro no pullback se ela nasceu e vim tocar na minha zona. Se ela nascer e subir assim, ó, subir aqui, passar um tempinho aqui em cima e depois vir buscar aqui a minha entrada, ela vai fazer exatamente esse movimento, ó. Ela vai subir, vai descer e vir tocar na minha entrada, ela vai estar assim, ó. Isso aqui representa uma reversão de vela. Esse movimento que ela fez, imagina isso no tempo gráfico menor. Imagina isso aqui como é o tempo gráfico menor. Ela nasceu, ela fez isso e depois fez isso, ó. Era o ponto de partida dela, era aqui. Ela subiu e depois desceu. O que ela está te dizendo? Ela perdeu força. Era para ela continuar esse movimento de alta, mas ela foi lá e desceu. E muitas vezes, quando acontece nisso, pode até respeitar o pullback. Pode sim. Pode ser que ela faça isso aqui, ó. Ela venha nessa sua regiãozinha, toque aqui e respeite aqui o pullbackzinho. Respeite aqui o pullbackzinho. Só que a probabilidade de você levar um sofrimento nesse tipo de entrada ou levar loja é muito alto. Então a probabilidade de terminar assim, ó, é muito alta. Mas pode respeitar? Pode muito bem. Tocar aqui e depois subir? Pode. Só que estatisticamente, analisando minhas entradas, analisando muitas entradas no gráfico, fazendo um backtest no gráfico, eu percebi que quando ele faz esse movimento, sobe e depois vem buscar, é uma grande chance de você levar o loss. Então eu prefiro não entrar. Eu prefiro salvar o dinheiro dentro da minha conta e não deixar na conta na corretora para perder uma operação, porque eu quero que ela aconteça. Não, o gráfico tem que fazer os movimentos e daí eu sigo ele, porque se ele não fizer os movimentos que eu estou esperando, eu vou levar loss, porque
estatisticamente, eu levei muito longe quando aconteceu isso. Então, essa é uma regra que eu estabeleci e que foi baseada em estatísticas minhas, beleza? Então, o movimento que ele tem que fazer é, nasceu e já vim buscar na minha zona. Se ele fizer um movimento diferente, eu esqueço, tempo back para todo o tempo aí, e eu não vou fazer uma entrada que está fora do jeito que eu estou operando. Entenda isso? Isso faz a diferença para você subir de patamar, e é esse tipo de coisa que ninguém te conta, detalhezinhos para você subir de nível. O segundo fator que faz você mais levar loss é o modelo do rompimento. Se o rompimento for ruim, ou seja, você tem uma zona e aqui ele fez esse rompimento ruim, tanto rompimento curto ou deixou muito pavio na zona, ou rompeu demais a sua zona, rompeu demais aqui, ó, velão muito grande, isso aqui é um indício muito forte de rompimento ruim, então a chance de você levar um loss aqui é muito alto. Já aproveitando aqui uma confluência para você adicionar no pullback é se, por exemplo, aqui no rompimento, ó, ele fez isso aqui, ó, ele deixou o pavio aqui em cima, mostrando força de baixa. Esse pavio aqui em cima, rompendo desse jeito, é uma força muito forte, muito mais forte do que assim. Então, se ele fizer esse movimento aqui, ó, deixar um pavio aqui em cima e rompeu para baixo, é muito forte. Se ele fizer esse movimento, por exemplo, aqui, rompeu aqui, ó, rompeu e deixou um pavio aqui embaixo, é um movimento muito forte. Então, a probabilidade de respeitar aqui o pullback aqui, ó, é muito alta, muito alta. Mesma coisa aqui. Então, são pontos que você tem que observar na hora do seu rompimento. Não pegue se rompeu pouco, se rompeu demais ou se deixou um pavio contra a sua operação. Agora, se deixou um pavio a favor da sua operação, aproveite que isso aqui é uma probabilidade muito alta de você ter vitória nesta entrada. Então vamos agora para a pergunta que provavelmente muitos estão esperando. Edson, e qual o tempo que eu entro numa operação de pullback? Qual o tempo que você considera interessante para operar o pullback? Então vamos lá, eu curto operar em M5. Então o que eu vou estar dizendo aqui é um gatilho de entrada para M5. Se estiver fora disso, é porque eu não entro em M5. Mas em M1 também vou estar acabando explicando aqui, o conceito vai ser similar. Eu vou focar aqui em M5. O que ele precisa fazer? Esse toque aqui nessa zona, ele tem que ocorrer até 2 minutos. Como assim, Edson? Então vamos lá. Tem diferença para quem opera na IK Option, tem diferença para quem opera na Pocket ou na Cotex. Vamos lá, vamos explicar na corretora aqui. Esse tempo aqui tem que ter o seguinte: uma vela de M5, ela tem quantas velas? 5 velas de 1 minuto. Cada velinha dessa aqui vai ter 1 minuto. Então, para operar pullback, eu opero nessas duas primeiras velas aqui, ó. Nessas duas primeiras velas. Então, o preço tem que tocar na minha zona nessas duas primeiras velas. Então, isso quer dizer o seguinte, que nos primeiros 2 minutos eu tenho que tocar na minha operação. Se for no 2 minutos e 1 segundo, já vai estar operando nessa vela e aí eu não opero pullback, porque eu opero pullback para o fechamento de vela. Então, para você que opera na IK, o time lá, o time que vai estar aparecendo na corretora, você vai ter que pegar até 2h30. Então, até 2h30 você consegue entrar na operação. Faltando 2h30 você consegue operar na operação. Para quem opera na Pocket ou na Cotex, o tempo lá vai ser 3 minutos. Já acabei falando no começo do vídeo, no começo da aula aí agora aqui, 2 minutos, mas não, 3 minutos. Ou seja, você tem que pegar operações até 3 minutos. Então vamos lá. Vamos lá para a corretora aqui que vai ficar mais fácil. Pronto, aqui na Cotex. Ó, olha aqui o tempo. Tá vendo aqui? Faltando, vou ajustar aqui, ó. Vou ajustar aqui o tempo de operação. Cadê? Deixa eu mudar para outro modelo. Pronto, aqui outro modelo, ó. Eu opero para 5 minutos. Então, fechamento é 16 horas. Atual hora aqui, 16h54. Então, o fechamento é de 16h55, que ele já não deixa mais pegar. Mas o fechamento da vela é de 16 horas. Vai terminar essa vela aqui de 5 minutos, vai começar a próxima. Diante disso, ó, depois desses 24 segundos aqui, vai acabar essa vela, porque eu não posso mais entrar nela aqui agora, mas vai começar a próxima. Enquanto tiver 3 minutos aqui, eu consigo fazer o clique na minha operação. E quando tiver acima de 3 minutos, eu consigo fazer minha operação. Tanto aqui quanto aqui na Pocket, a mesma coisa. Ó. Aqui na Pocket, deixa eu botar aqui em M5.
16 horas, ó, pronto. Até tiver superior a 3 minutos, eu consigo fazer o clique na minha operação. Aqui não acontece a mesma coisa, ó. Até tiver superior a 3 minutos, eu consigo fazer o clique na operação. Por quê? Se eu fizer o clique acima de 3 minutos, eu vou ter 3 velas de 1 minuto para o preço trabalhar. Então, eu vou ter essas 3 velas, me dá uma segurança. Porque qual o sentido aqui? Qual o sentido aqui? Vamos lá. O sentido é que o preço faça esse movimento, correto? Preste atenção. Nesse movimento que eu quero, que ele rompa e aí ele venha, busque e termine com a cor contrária, que ele termine na cor do fluxo, no caso aqui de alta. Então, para que isso aconteça, eu preciso que ele toque nos primeiros 2 minutos, porque a probabilidade dele tocar aqui e me dar uma vitória muito fácil é alta. Então, por isso é um filtro que eu estou utilizando. Então, a gente vai afunilando, a gente vai analisar como é o rompimento, como é a zona, como foi o tipo de rompimento, se foi acima de 50% e tal, todos aqueles pontos que eu estava comentando, o movimento que a vela fez para chegar, o tempo que ela está chegando, tudo isso aqui são indícios para a gente filtrar de uma forma que aquela sua entrada seja bem, mas bem assertiva. Se você opera M5, é assim que eu faço. Se você opera M1, no caso aqui eu operaria para a próxima vela. Então, se fosse M1, eu estaria operando para a próxima vela, né? Então, essa próxima vela seria o seguinte, eu estaria operando, tocaria aqui para ganhar na próxima vela. Imagina o cenário, pega numa para terminar na próxima. M5 eu pegaria para o final desta mesma vela. E só para deixar registrado aqui, o quarto ponto seria um rompimento fora do padrão, que eu já acabei comentando durante a aula aqui, durante esse conteúdo, que se ele fizer um rompimento muito grande, a tendência é que a volta dele aqui seja também muito grande. Então, a probabilidade dele voltar aqui com tudo aqui é muito maior. Então, fique fora desse tipo de rompimento, porque a chance de levar a loja é muito, mas muito alta. Tarefinha de casa é assistir os conteúdos que estão aqui na descrição, porque eu preciso que você suba o nível. Quanto mais você subir o nível, mais conteúdo aprofundado eu vou estar trazendo para você. Então, eu estou lhe preparando cada segunda-feira, cada dia da semana, estou lhe preparando para transformar você em um trader vencedor, em um trader que não só deposita na corretora, e sim aquela pessoa que começa a sacar, começa a colher os frutos. Nós vamos trabalhar muito nesse dia, então se inscreve no canal e vamos fazer essa parada acontecer. Já te vejo em alguns instantes no próximo conteúdo.